Pastor Moisés Leopoldino traz uma pregação emocionante sobre Neemias. Neemias não desceu da muralha porque sabia. Sua firmeza guiaria outros a confiar no Deus que reconstrói. Do mesmo modo, você não pode parar. Você é referência para alguém. Capítulo de número 6, versículo de número 15 e 16. Terminou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que haviam ao redor de nós temeram e abateram-se muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi o Senhor nosso Deus quem fez esta obra. Podem se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos é uma história de perseverança, de insistência. Todas as vezes que você ler sobre este texto, você vai se animar, você vai colocar a sua fé em prática, você vai ter mais ânimo, mais força de vontade. O texto que nós estamos falando fala do regresso do cativeiro. Jerusalém, ela foi invadida 3 vezes na gestão de Nabucodonosor, e na sua terceira invasão foi destruído o templo, foi levado todo o ouro, toda a prata, todo o bronze. Toda a nobreza da cidade também foi levada cativa para a Babilônia, e este cativeiro durou 70 anos, foram 7 décadas. No regresso, como as invasões foram 3, o regresso também foi 3, né? Foi com Esdras, Zorobabel e Neemias. O Neemias é este personagem tão conhecido por causa da reconstrução dos muros. O Neemias, pastor Adão, ele estava na fortaleza de Suzã. Ele servia ao rei com uma grande responsabilidade, porque o Neemias era copeiro do rei. O que o Neemias era? E olha que esta função era uma função de alto grau, de alto escalão e de grande responsabilidade. Uma pessoa, para ser copeiro do rei, ele tinha que ser uma pessoa da confiança. Até porque, se alguém pudesse matar um rei envenenado, seria o copeiro. Então, o copeiro precisava ser uma pessoa de muita responsabilidade, de muita lealdade. O Neemias está na fortaleza de Suzã quando ele recebe a visita de um dos seus irmãos de Jerusalém. E pastor Fábio, quando esse irmão que se chama Anani vem de Jerusalém, ele se encontra com Neemias, e Neemias já faz de ímpeto uma pergunta: como vai Jerusalém? Como está Jerusalém? O Anani responde: olha, Jerusalém ainda está destruída. Seus muros estão fendidos, suas portas estão queimadas. O povo que habita na cidade está sofrendo uma grande miséria. E a Bíblia diz que aquela notícia muito entristeceu a Neemias. Aquela notícia mexeu tanto com Neemias, mas tanto com Neemias, que a Bíblia diz que Neemias passou a orar e a jejuar alguns dias por aquela causa. A situação de Jerusalém mexeu com Neemias, a ponto de levar ele ao jejum e à oração. Vou colocar aqui uma vírgula para te explicar algo. Se uma notícia chegar até você acerca do reino de Deus, da obra de Deus, e isso não mexer com você a ponto de te levar à oração, se a obra de Deus sofrer em algum âmbito, e isso não mexer com o teu sentimento, isso não mexer com você, provavelmente você não será o protagonista que vai causar alguma mudança. Deus vai usar as pessoas que, quando vem a necessidade, que quando sabem da notícia, isso mexe com eles. O Neemias se pôs a orar e a jejuar. Isso não pode ficar assim. Isso precisa mudar. E a Bíblia diz que agora o Neemias, muito triste, extremamente abalado com aquela notícia, ele tem a função de servir ao rei, porque ele é copeiro do rei.
E como copeiro do rei, diz o texto lá no começo do capítulo, que ele tinha que servir ao rei todos os dias. Quantos os dias? E ele tinha que levar o vinho, entregar o vinho, a taça de vinho na mão do rei, porque essa era a maior das suas funções. E o vinho na Bíblia representa alegria. O que o vinho representa? Só que naquele dia, pastor Adão, o Neemias, ele estava profundamente triste. Mas ele compareceu porque ele tinha uma função. E a sua função era servir. Qual a sua função? Aqui o Neemias já me ensina uma lição extraordinária. Eu não sirvo, eu não posso ser sentimental a ponto de não servir porque estou triste. Não servir porque estou angustiado. Eu não posso fazer da minha luta uma pirraça. Eu não posso fazer da minha luta uma revolta. Adorar a Deus não quer dizer que eu tenho que estar sorrindo. Adorar a Deus não quer dizer que eu tenho que estar com um sorriso no rosto, porque a adoração não tem nada a ver com alegria, com tristeza. A adoração é um estado de espírito. É por isso que você entrou aqui essa noite cheio de problema. Tem gente aqui com enfermidade, tem gente aqui com problema na família, tem gente aqui que não sabe como vai resolver o problema amanhã. Todavia você entrou aqui e já serviu ao rei, já cantou para o rei, já deu glória a Deus ao rei. Eu quero que você levante comigo as duas mãos aos céus, bem alto assim. Quantos vieram servir ao rei essa noite? Então deixa eu te dizer uma coisa, enquanto você entra aqui, nesse lindo santuário para servir ao rei, independente do teu estado emocional, independente do teu estado financeiro, independente do teu estado de saúde, independente como esteja a sua família, quando você entra neste lugar, não tem blasfêmia, não tem murmuração, não tem reclamação, não tem porquê, não tem pra quê. Nós atravessamos pelas portas com ações de graça. Nós entramos e tributamos a Ele louvores, adoração. Quantos vieram adorar o rei essa noite? Diga glórias a Deus. Agora, olha que interessante, o Neemias, ele está triste, mas vinho representa alegria. Vinho representa o quê? Porque a minha tristeza não pode me impedir de levar alegria ao rei. O Neemias estava triste, mas estava levando alegria ao rei. Agora olha que coisa, pastor Adão, extraordinária. Quando ele está entregando a taça para o rei olha para ele e diz assim: você está triste. E a sua tristeza não é uma doença. A sua tristeza é doença de coração. Porque quando eu me preocupo em deixar o rei alegre, o rei se preocupa com a minha tristeza. Você acha que Deus está querendo só teu glória a Deus, teu dízimo, tua oferta, sua presença aqui? Não. Deus se importa com seus problemas. Deus se importa com a sua vida. Deus se importa. Você pode dar glória a Deus por isso? Você está aqui cantando para Deus, mas Deus sabe que você tem coisas para resolver. Deus sabe que você tem dilemas. Deus sabe que você tem problemas. O rei olha para Neemias e diz assim: você está triste. O Neemias olha para o rei e diz assim: como eu não estaria triste? Se a cidade dos meus pais está destruída, os muros estão fendidos, as portas estão queimadas. Aí o rei olha para Neemias, pastores, e diz assim: e o que eu posso fazer para lhe ajudar? O que eu posso fazer para lhe ajudar? Neemias pede uma orientação e diz na presença do rei: eu quero cartas. Você pode levantar tua mão direita e repetir isso? Não, diga mais forte. Eu quero cartas. O rei diz: cartas? Ele diz sim, porque Neemias tinha um desejo. Eu chego lá, tenho um pouquinho de paciência. Neemias tinha um desejo, só que ele era cativo. O que ele era? Cativo. Ele não podia sair da Babilônia, ele não podia sair de Suzã, ele não poderia ir a Jerusalém, mesmo amando Jerusalém. Ele não poderia tomar nenhuma decisão por conta própria. Eu vou chegar em Jerusalém, vou fazer tudo. Não, ele não podia, ele era limitado. Sabe aquele sentimento bom que você tem, que você quer fazer, mas não pode? Você deseja fazer, mas não pode. Você quer fazer, mas não pode fazer. O Neemias olhou para o rei e disse assim: olha, os governadores estão da além do rio. Da além do rio era a fronteira. Qualquer cativo, qualquer pessoa sem permissão que fosse passar da além do rio, ele não passava sem
a sua documentação, sem seu passaporte, sem a sua carta de liberação. Então, o Neemias sabia que para chegar em Jerusalém, ele teria que passar pela fronteira, ele teria que passar pelos governadores, teria que haver uma permissão. Então ele olha para o rei e diz assim: olha, eu quero uma carta para os governadores que estão da além do rio, porque eu quero passar pela fronteira. Eu quero liberar uma palavra para você que está aqui. Você quer fazer, mas não pode. Você quer fazer, mas não tem condição de fazer. Você deseja fazer por Jerusalém, mas não tem como fazer. Lá na fronteira tem alguém dizendo: aqui você não passa. Não tem liberação. Não tem como passar. O teu lugar é o cativeiro. O seu mundinho é esse aí. Você não sai daí. A fronteira está fechada. Só que eu vim aqui em Itajaí esta noite liberar uma palavra. Levanta a tua mão para receber esta palavra. O rei vai te dar uma carta para passar na fronteira. Pastor Adão, os limites vão se abrir. Deus está dizendo: você não vai passar com o teu nome, tu vai passar com o meu. Eu vou assinar uma carta para você passar pelos lugares que você não passava, para você entrar nos lugares que você não entrava. Quem acredita que há uma liberação de Deus? Uma liberação de Deus. Há uma liberação de Deus. Deus vai liberar uma carta. Por que, pastor, Deus vai liberar uma carta? Não sei se você já tentou entrar na América, mas tem gente que entra pelo México, tem gente que entra pelo deserto, tem gente que passa pelos arames, pelos muros, pelos rios, mas tem gente que entra pela alfândega, tem gente que entra documentado. Sim ou não? É isso que Deus está te dizendo essa noite. Eu vou fazer você entrar, mas é pelas vias corretas. Eu vou fazer você entrar pela porta da frente. Eu vou fazer você entrar documentado, carimbado. Deus está dizendo: a bênção que eu estou te dando é limpa, é honesta. Diga glórias ao nome de Jesus. Pega a mão de um irmão e diga para ele assim: o rei está te dando uma carta de liberação nesta noite. Agora, vamos chegar lá. Irmãos, essa reforma linda que foi feita, estou vendo a alegria dos irmãos, os irmãos contando. Eu estou aqui procurando, nada, irmão, não tem nada que você olha que não seja lindo, que não seja bonito. Agora, a irmã arquiteta, cadê a irmã arquiteta? Está ali, ó. Foi feito o projeto primeiro ou foi feita a reforma primeiro? O mais lindo de Neemias é que quando ele foi para Jerusalém, ele já tinha o projeto, pastor. Neemias não contou com caixa de Jerusalém. Neemias, ele estava lá na Babilônia, cativo na fortaleza de Suzã, dizendo: vamos levantar os muros, vamos refazer as portas. Alguém chega para o Neemias e diz: tu ficou doido, Neemias? Vai sair tanto dinheiro de onde? Neemias, não vai dar para fazer não. O projeto é muito grande. Jerusalém está no cativeiro, Jerusalém está no vermelho. E Neemias fez o projeto. Quando Neemias fez o projeto, Neemias já tinha um projeto. O Neemias olha para o rei e diz assim: eu quero mais uma carta. Eu quero uma carta para o chefe da floresta, porque a maioria da obra que eu vou fazer é de madeira, e eu tenho o projeto, mas eu não tenho a madeira. O rei põe o papel na mesa e faz uma carta para Asaf, o chefe da floresta, e diz assim para Asaf: está indo um homem aí que ele tem projeto, mas não tem recurso. Essa carta é a liberação do recurso. Ele entra com o projeto, eu entro com o recurso. Não vai melhorar isso aí. Diga para o teu irmão assim: Deus não libera recurso para quem não tem projeto. Deus não libera recurso para quem não sonha. Levanta comigo as duas mãos aos céus. É por isso que o projeto, pastor Adão, não ficou no papel, porque o projeto é com a gente, o recurso é com Deus. E Deus está liberando o recurso para o projeto. Você crê nisso? Diga glórias ao nome do Senhor Jesus. Agora, o Neemias já tem a carta para a fronteira, ele já tem a carta para tirar madeira, e agora ele precisa de gente, ele precisa de mão de obra, porque Deus não vai te dar só a carta para passar e só a carta do recurso. Ele vai te dar gente que acredita. Neemias anunciou: estou indo a Jerusalém. Um grupo muito grande de gente diz assim: estamos juntos, acreditamos no projeto. Quando
eles chegam em Jerusalém, a situação é tão caótica que ele anda 7 dias dentro da cidade. Por onde começo? Por onde começo? Como vamos fazer? E eles andam para cá, andam para lá. E depois do 7º dia, Neemias resolve começar. E Neemias agora, ele precisa começar pelo lugar certo. Então ele começa na base, ele começa embaixo. Onde ele começa? Vamos lá, onde ele começa? Ele começa lá embaixo, ele começa na base. Aí o inimigo veio. Escute isso aqui, eu vou chegar lá. Diga comigo assim, o inimigo veio. Não, diga, o inimigo veio. Enquanto estava só ruína, enquanto as portas estavam queimadas, os muros estavam fendidos, o povo estava sofrendo, o inimigo não apareceu. Quando apareceu alguém com um projeto. E não adianta falar aí no teu coração que a mensagem é encomendada não, que Deus te leva, viu? Deus te leva, eu sou profeta de Deus. Eu prego debaixo da revelação divina. Não fala besteira aí no teu coração não, que Jesus te leva. Você pensou besteira aí, Deus revelou aqui agora. Não brinca com Deus não, que Deus é santo, viu? Ele sonda mente e corações. Diga glórias ao nome de Jesus. Porque alguém olha assim, pastor Adão, e diz assim, está parecendo que alguém pediu ele para pregar isso aí. Você quer altar, meu irmão? Você quer altar? Eu não caí de paraquedas aqui não, foi Jesus que me trouxe. O Neemias chega em Jerusalém, anda de um lado para o outro e começa. Quando ele começa, o inimigo veio. Porque o inimigo aparece quando o projeto inicia. Tem um grupo junto com o Neemias só para ajudar, pastor Adão. Vamos ajudar, vamos carregar pedra, vamos tirar entulho, vamos. Mas vem um grupo. Esse outro grupo que veio, a Bíblia diz que eles vieram usando uma arma maligna. Uma arma que eles sabem usar. A Bíblia diz que eles olham para o povo começando e eles dão risada. E eles fazem piada. Pastor Fábio, eles olham para o povo e dizem assim, o que fazem estes fracos? O que esses fracos estão fazendo? Até uma raposa que passar aqui correndo joga esse muro no chão. Vocês não são de nada. Vocês estão começando um muro, mas não vão terminar. A obra é muito grande. Vocês não estão sonhando, vocês estão delirando, vocês enlouqueceram. E eles estão lá sorrindo. Quer começar o projeto? Quer começar uma obra? Quer começar algo para Deus? Diga para alguém assim, prepara para ouvir piadas. Prepara para ouvir ironia de alguém. Prepara para ouvir alguém dizendo assim, isso vai dar certo não. Isso não funciona não. Isso não vai para frente não. Só que nessa noite você só tem 2 opções. Ou você acredita na piada do inimigo, ou você acredita na promessa de Deus. Só quem acredita em promessa de Deus aqui. Levanta comigo as suas 2 mãos aos céus, quem está debaixo da promessa de Deus. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer que piada na tua vida não cumpre. Piada na tua vida não acontece. Suporte as ironias, suporte as críticas, suporte a zombaria, porque Deus está dizendo que a piada não vai mudar nada. O projeto vai para frente. O projeto vai crescer. O projeto vai ser executado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então lá, quando eles estão começando, o inimigo está sorrindo. Olha, irmãos, eu comecei a pregar o evangelho no ano de 1999. A Assembleia de Deus tinha um cargo antigamente, que eu acho que não tem mais hoje, nunca mais vi. Evangelista autorizado. Você não lembra disso? O evangelista autorizado, ele era um evangelista da própria igreja, não era convencional. Então, eu me converti em 97, no ano 2000, eu me tornei evangelista autorizado. Eu fazia muito trabalho de capelania e tal, pregava nas congregações, pregava em culto ao ar livre, fui um grande pregador de rua, de praça, de penitenciária, preguei muito em praça pública, em metrô, dentro de ônibus. E quando eu me converti, eu sou de uma família extremamente cheia de problemas, filho de um pai alcoólatra, irmãos drogados,
cheio de criminoso na minha família. Com 16 anos de idade, eu era viciado no álcool e na droga. Eu me converti com 17 anos de idade. Quando eu me converti, eu fui para a igreja tirar uma moça da igreja. Mas lá eu me converti, perturbei o meu pastor até ele me batizar. Com 1 mês de crente, o pastor me batizou. O pastor teve que me levar num córrego para me batizar. Todo dia eu dizia: me batiza, pastor, me batiza, me batiza. Quer ver eu desconfiar de um crente, irmão? Esses crentes que ficam vindo para a igreja, diz que aceitou Jesus e não batiza. Esses dias eu estava pregando, o irmão disse assim: pastor, mas o ladrão da cruz não batizou. Eu disse: o senhor é ladrão? O senhor é ladrão? Não. O senhor está na cruz? Não, então batiza. O batismo é a prova pública da sua fé. Enquanto você não batizar, você não provou que aceitou Jesus. Você prova que aceitou. Por que a salvação está no crer, mas tem que crer e ser batizado? Porque é a prova pública da sua fé, meu irmão. E o pastor fez uma entrevista comigo, muito novo de crente: me batiza, me batiza. O pastor está lá: irmão, você não está fumando maconha não, né? Tô não, pastor. Irmão, tu não bebe mais não. Bebo não, pastor. Irmão, você está crente mesmo? Tô, pastor, quero ser crente, eu quero. Pastor, me batiza. O pastor me batiza, eu compro o meu primeiro terno no brechó da igreja. Queria ser pregador. Não perdi um dia de culto no primeiro mês de crente. Um dia. Até hoje eu amo igreja. Amo estar na igreja. Amo estar na casa de Deus. Para mim não tem problema nenhum. Culto de manhã, de tarde, de noite. Prego, vigília, consagração. E tem mais um negócio. O Espírito de Deus é testemunha. Eu prego nas convenções desse país há quase 15 anos. Se eu pregar para uma convenção que tiver 10, 20 mil crentes, é a mesma coisa. Se eu pregar dentro de uma casa com 5 crentes, é a mesma alegria. Eu não fico esse negócio de negando raça, pregando uma mensagem num lugar, uma mensagem em outra. Prego com alegria aqui, prego com tristeza ali. Não, evangelho se prega, pode ser para uma alma, pode ser para 10 mil almas. É a mesma coisa, tem que pregar com a mesma alegria, com a mesma satisfação, com a mesma vontade. Cheguei, comprei um terno, irmão, na igreja. Os irmãos sabem, esses dias eu estava pregando sobre bazar, brechó. Aqui é bazar ou é brechó? Roupa usada. É os dois, né? Esse dia uma irmã falou: pastor, aí o senhor quebra minhas pernas porque eu tenho bazar. O senhor tem raiva de bazar? Eu falei: não tem raiva não, irmão, eu tenho trauma de tanta roupa de bazar que eu usei. O cheiro de naftalina não sai. O falecido é maior que a gente, ou menor. Comprei um terno verde alface xadrez. Fui para a igreja de bota, de terno, gravata de crochê. Meu pai, irmão, duro, ignorante, disse: eu nunca vi um crente andar sem Bíblia. Me deu uma bibrona católica desse tamanho. Quer começar? Quem quer começar diz amém. Prepare para as piadas. Cheguei na igreja, o pastor disse assim: irmão, tem um novo convertido aqui que não falta um culto. Está feliz com Jesus, aceitou Jesus, está liberto. Vem cá, meu filho, lê um versículo aqui, dá uma palavra para a igreja. Subi todo animado, já achando que era um pastor. Cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus, irmão, amém. Eu disse: abra comigo a tua Bíblia no livro de Judite. Aos irmãos: qual livro? Eu falei: Judite. Não tem esse livro na Bíblia. Eu falei: na minha tem. Aqui. Foram lá, me deram uma Bíblia de presente, pastor. Escute. Me ensinaram a orar e a jejuar. Eu não sabia pregar, como não sei ainda, mas aprendi a orar. Aprendi a orar, me ensinaram a jejuar. Quando foi um dia, os jovens da minha igreja fizeram uma reunião comigo no porão da igreja. Um falava e os outros zombavam. Um falava e os outros sorriam. Chegaram para mim e disseram: rapaz, você está achando que um dia você vai ser um pastor? Para você ser pastor, você tem que vir de uma família geracional, de uma árvore genealógica sacerdotal. Você é filho de um bêbado. Você já viu um pastor vestido como você está vestido? Você já viu algum pastor com a sua característica? Aquilo foi humilhando. E um falava e os outros sorriam. Satanás soprou no meu ouvido e disse: sai da igreja, irmão. Nem na igreja o povo acredita em você. Mas o Espírito Santo estava lá. Oh glória. O Espírito Santo estava lá, pastor. E ele disse para mim: ou você escuta a brincadeira deles, ou você fica com o que eu te falei. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Sabe por que eu estou pregando nos 93 anos da Igreja Assembleia de Deus em Itajaí? Porque eu preferia acreditar em promessa do que acreditar em piada.
Dê glórias ao nome de Jesus. Seja forte e corajoso, tenha bom ânimo. Tire o foco das críticas, das ironias, porque Deus é capaz de te levar longe e o nome dele vai ser glorificado. Quantos podem dar glória a Deus porque estão debaixo da promessa? Agora eles estão sorrindo e zombando de quem está começando. Tem hora, irmão, que o projeto é de Deus, e o que ele recebe, às vezes, é crítica de um, ironia do outro. Mas o grupo do trabalho está lá, carregando pedra. O grupo do trabalho, eles não têm tempo para fofoca, eles não têm tempo para crítica. Esse povo que trabalha, eles não têm tempo para ser do contra. Eles têm o que fazer. Esse povo que trabalha, eles estão envolvidos, eles estão comprometidos. E está lá. Aí a notícia chega no inimigo que o muro já estava na metade. Se você ler o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, a Bíblia diz assim: e ouvindo Sambalat e Tobias, e ouvindo Sambalat e Tobias, e ouvindo Sambalat e Tobias. Como que o Sambalat e Tobias está ouvindo? Tem alguém levando, irmão. Alguém da obra ficava levando conversa para o Sambalat. Como que uma coisa acontece aqui, a pessoa fica sabendo do outro lado do mundo? Claro. Tem alguém que está no meio, só aqui, ó, só curiano. Aí o Sambalat e o Tobias ficavam sabendo de tudo. Aí diz: então é o seguinte, zombar não adianta, sorrir não adianta, ironizar eles não adianta. Vamos levantar uma guerra. Vamos juntar aqui alguns exércitos e vamos para a confusão. Nós vamos todo mundo armados e vamos colocar esses crentes para correrem. Eles têm que parar. Agora, você tem que entender que para desistir, você tem que estar desmotivado. A crítica, a ironia vem para te desmotivar. Agora a guerra não. A guerra vem para você fugir. É pressão, é medo, é terror. Aí eles se levantam e vêm para aqui. Só que quando eles estão vindo, Deus chega na frente. Eu vou dar para vocês um exemplo só, e daqui a pouco eu chego lá, tenha paciência, que Deus sempre vai chegar na frente. O rei da Síria, pastores, ficava armando armadilha contra Israel, emboscada. Aí marcava ali, dava errado. Aí marcava lá, dava errado. Aí marcava lá, dava errado também. Quando foi um dia, ele fez uma reunião só com os oficiais. Reuniu os oficiais e disse assim: tem um dedo duro aqui, tem um delator aqui, tem alguém aqui levando conversa para Israel. Como, rei? Toda emboscada que eu faço contra Israel dá errado. E não tinha um desviado congregando na Síria, irmão? Tinha. O desviado que congregava na Síria pediu a oportunidade, disse: posso dar uma saudação, rei? Eu sei como é que esse negócio funciona. Conta, como que é? Aqui ninguém levou nada, aqui ninguém levou conversa. Quando o Senhor está na tua câmara de dormir, quando o Senhor está dentro do teu quarto, com a janela e a porta fechada, quando o Senhor está dentro do teu quarto, sem falar nada, em silêncio, deitado na sua cama, e lá na tua imaginação, o Senhor maquina o mal contra Israel, Deus vai lá em Samaria e conta tudo para o profeta. Levanta assim a sua mão, levanta. O inimigo está fazendo o laço, Deus já está cortando. Ele está abrindo a sepultura, Deus já está fechando. Ele está arquitetando o mal contra você, Deus já está revelando. Dê glória ao nome de Jesus, porque tem livramento de Deus essa noite. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à sua tenda. Deus chegou na frente. Deus sempre vai chegar na frente. Deus preparou Neemias e disse assim: olha, Neemias, a partir de hoje, isso Deus revelou o coração de Neemias. Vocês precisam trabalhar com ferramenta em uma mão e arma na outra. Vamos repetir isso? Os irmãos da galeria vão falar agora também. Vamos lá. Agora toda a igreja, vai lá. Então Neemias é o seguinte: nós vamos continuar o trabalho. Ninguém vai parar a obra porque estão vindo, não. Vamos continuar trabalhando. Para o trabalho a gente usa a ferramenta. Para a guerra, a gente usa a arma. Olha, irmãos, nesses 25 anos, 26 anos que eu prego o Evangelho, eu conheci muita gente que é boa com a ferramenta. Tem gente que é bom para trabalhar, irmão. Tem gente que é bom de serviço. Tem gente que você põe ele na cozinha, funciona. Na copa.
Você põe ele para fazer o trabalho externo, sai bem. Interno, sai bem. Tem gente que é bom de gabinete, de tesouraria, de escritório. Tem gente que é bom para cantar, para pregar. Tem gente que é bom, sim ou não? Tem irmã que você põe ela na cantina. Você fala, meu Deus, o que tem nesse salgado que essa irmã faz? Todo mundo compra. Compra um, compra dois, compra três. Agora tem um negócio. Tem gente que é bom com a ferramenta, mas é péssimo com a arma. Porque ele é bom de trabalho, mas é ruim de guerra. Ele é bom para trabalhar, mas não aguenta pressão. Não aguenta perseguição. Não aguenta retaliação. Se levantar contra ele, ele entrega a congregação. Ele entrega o cargo. Ele sai da frente. Se levantar contra ele, ele diz, não, isso eu não aguento não. Eu não aguento pressão, eu não aguento não. Eu gosto de trabalhar. Agora se tiver guerra, eu recuo. E tem gente que é bom para trabalhar, mas é ruim para guerrear. É por isso que tem mulher que é uma ótima esposa, mas quando a guerra levanta na casa dela, ela quer sair de casa. Tem obreiro que é um ótimo obreiro, mas quando a guerra levanta na congregação, ele quer entregar a congregação. Tem pessoas na igreja que tem um cargo, o departamento funciona, que é uma bênção com ele, mas quando levanta a guerra, a primeira coisa que ele quer fazer é entregar o departamento. Mas Deus não te deu só ferramenta, Deus te deu arma. Levanta comigo as duas mãos aos céus. E a arma da sua milícia não é carnal, ela é espiritual e poderosa em Deus para desfazer as fortalezas. De mãos levantadas recebe esta palavra. A Bíblia diz, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem vai fugir não é a senhora, quem vai fugir não é o senhor, quem vai fugir daquela casa não é você, quem vai fugir da congregação não é você, quem vai fugir é ele. Quem acredita que quem vai fugir é o inimigo? Não, Deus está liberando uma palavra para alguém aqui que ia tomar decisão esta semana. Pegue a mão de alguém e diga para ele assim, Deus está dizendo que é para lutar, Deus está dizendo que é para resistir, Deus está dizendo que é para enfrentar. Faz piada para desistência, levanta guerra para fuga. Aí a pessoa quer fugir, sair de casa, sair da igreja, sair da cidade, porque tem gente que não aguenta pressão. Pressionou, ele corre. Pressionou, ele foge. Por outro lado, tem um outro grupo que o sangue pode dar na canela. Pode dar na canela, ele não sai não. Tem gente que sabe quem chamou, para que foi chamado, sabe? Tem gente que tem convicção da vocação, irmão. Tem gente que tem vocação. É injusto a guerra contra nós, mas não é porque se levantou que nós vamos correr não. Nós vamos enfrentar. Quem vai enfrentar aqui, diga glória a Deus. Nós vamos enfrentar. Agora, o inimigo percebeu que duas estratégias já deram errado. Ironizar, criticar, zombar não dá certo. Eles continuam. Se levanta uma guerra, eles enfrentam. Se levanta uma guerra, eles resistem. Só que a Bíblia diz a partir do capítulo 4 que todo o povo estava cansado. Todo o povo estava? Estou chegando lá. Todo o povo estava? Cansado. Eu pergunto, vocês respondem. Desistir é errado, sim ou não? Sim ou não? E fugir? Fugir é errado ou não? Agora pergunta para o teu irmão, e cansar? É errado? É errado cansar? Cansar não é errado, cansar é humano. Quando o inimigo não consegue fazer você cometer um pecado espiritual, ele vai na sua fragilidade. Ele sabe que você é feito de pó. Ele sabe que você é de carne e osso. Ele sabe que você é homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, mas que você não é de ferro. Ele sabe que você tem fé. Ele sabe que você guerreia. Ele sabe que você resiste. Mas ele também sabe que você é gente. Você cansa. A sua estrutura não é feita de titânio, não. Quando todo o povo cansa, o inimigo disse assim, agora a gente tem que mudar a estratégia. E qual vai ser a estratégia? Vamos fazer uma festa no Vale de Ono.
E vamos chamá-los para que congreguem conosco. Vamos convidá-los a parar. Vamos dizer a ele, pastor Fábio, que eles estão gastando muito tempo com a obra, que a obra está matando eles, que eles só estão cansados por causa da obra. Vamos dizer a eles que eles não têm vida social. Vamos dizer a eles, está vendo? A sua vida é só Jesus, sua vida é só igreja, sua vida é só ministério, pastor Adão. Está vendo aí? Está vendo, pastores? Está vendo o que você foi fazer de sua vida? Aí, ó, você foi entregar a sua vida a uma coisa que te esgota, uma coisa que te cansa, que leva teu tempo. Aí, está vendo? Aí, ó, está cansado. E quando você está cansado, você tem um argumento. Até com Deus você tem um argumento, porque se Deus perguntar, e aí minha filha, o que está acontecendo? Estou cansada, Jesus. Estou cansada, cansei. Aí o inimigo vai lá 4 vezes, 4. E aí? Vamos lá, Neemias. Escute isso. Quando você começa, é ironia. Quando você continua, é guerra. Mas quando você ganha, mas quando você cansa, é festa. O inimigo vai tentar te dar lazer no lugar de trabalho, descanso no lugar de cansaço. Sabe o que o inimigo vai dizer para você? Você merece um tempo. Sua vida toda foi essa. Você merece um tempo. Dá um tempo, rapaz. Dá um tempo de ministério, dá um tempo de altar, dá um tempo de coral, dá um tempo de músico, dá um tempo. Sabe o que você está precisando fazer? Ir lá em ONU. Sua vida é só obra, sua vida é só Deus, sua vida é só muro, sua vida é só construção. Rapaz, vai conhecer gente diferente. Vamos lá em ONU escutar uma outra música, conhecer outro povo. Vai lá. Que é isso? Você está bitolado, hein? Você está radical, hein? Você está muito crente. Lá em ONU tem bebidas diferentes, pessoas diferentes. Esse marido seu, você acha que você merece um homem desse? Lá em ONU você vai conhecer alguém diferente. Olha, aqui na igreja não tem moça para você casar, não. Agora lá na festa de ONU, a gente convidou tanta gente. Você vai conhecer um cara especial lá. Você vai conhecer uma moça especial. Vamos lá em ONU, vamos, Neemias. Você está cansado? Aí lá de cima do muro, o Neemias, pastor Adão, suor descendo, mão calejada. O povo estava tão cansado que eles não tinham mais força para tirar o entulho da cidade. Lá de cima do muro, o Neemias faz assim, ó. Não vou. Levanta comigo as 2 mãos aos céus. Eu sinto Deus aqui. Elebar-me deva subir que entre núvia. Segure as suas mãos levantadas aos céus. Diga comigo bem forte: eu estou fazendo uma grande obra. Diga mais forte: eu estou fazendo uma grande obra. Sabe quando é que você não vai parar? Quando você entender que o que você está fazendo é grande. Se você entender que o que você está fazendo é qualquer coisa, o que eu faço qualquer um faz. O que eu faço aqui é qualquer coisinha, pastor. O que eu faço aqui é só limpar a cadeira. O que eu faço aqui é só tocar um instrumento. O que eu faço... Não. O que você faz é grande. O que você faz é importante. O reino conta com você. O teu trabalho é importante no reino. Quantos podem dar glórias a Deus? Porque o que você está fazendo para Deus é grande. Chegando. Aí o Neemias, lá de cima do muro, pastores, grita e diz assim: eu estou fazendo uma grande obra. Agora vocês vão gritar como Neemias gritou. Cansado também grita. Diga assim: e não posso parar. E não posso parar. Mais forte. E não posso parar. Vocês concordam comigo que eu não posso é diferente de eu não quero? Porque tem dia que eu quero parar. Diga para o teu irmão: mas eu não posso. Aleluia. Tem dia que dá vontade de parar, mas eu não posso. Pastor, por que eu não posso parar? A vida é minha. Eu vou falar porque você não pode. Quem te confiou o projeto? Quem te chamou para o ministério? Quem te ungiu para pregar a palavra? Quem colocou os senhores pastores nesse altar? No auge do teu cansaço, o Consolador, o Paracleto, o cuidador da igreja.
Ele põe a mão assim, minha irmã, no teu ombro. Ele te abraça, o Espírito Santo, e te diz: você não pode parar, minha filha. No teu cansaço eu dou um jeito, no teu cansaço eu resolvo. Agora você não pode parar. Eu queria te dar alguns motivos para não parar. Pastor, por que eu não posso parar? Primeiro, lembra onde você começou e onde você já está. Pastores, vocês não querem parar? Lembra do dia que vocês foram chamados para servir a igreja? Você se sentiu despreparado? Tem gente que hoje é o contrário, acha que sabe demais, mas quando você começou, você achava que não sabia nada. Oh Deus, eu não sei, como é que eu vou pregar? Eu não sei não, Senhor, como é que eu vou fazer? Só que quem te chamou estava lá. Eu te ajudo, Adão. Eu te capacito, Fábio. Eu te ensino o que você não sabe. Eu te levo onde você não sabe chegar. Levanta a mão, porque o Espírito Santo essa noite está te dizendo: você não vai parar não, minha filha. Conheço a tua história de luta, conheço a tua história de perseverança, conheço a tua história de batalha, de resistência. Você quer mais um motivo para não parar? Eu preciso que você me ajude. Diga para o teu irmão assim: se você parar, vai fazer falta. Ah, pastor, menos um. Não faz falta. É menos um tijolo. É menos uma voz no coral. É menos uma voz no círculo de oração. É menos um cálice. É mais um banco vazio. Você não é qualquer um não, você faz falta. Pegue a mão de alguém, levanta a mão dele lá em cima e diga para ele: você não pode parar. Você não pode parar, meu pastor. Não pode. Vocês não podem parar, pastores. Coral, vocês não podem parar. Vocês não podem parar. Levanta a tua mão para dar glórias a Deus. Pastor, por que eu não posso parar se eu estou cansado? Como que eu não posso parar se eu estou cansado? Sabe por que você não pode parar? Porque você se tornou referência. Tem gente que aprendeu a crer em Jesus com você. Você batizou gente nas águas, você pregou o evangelho. Lá naquela casa, você ensinou seus filhos a crer em Deus. Toda vez que fala de fé, teu filho não lembra do apóstolo Paulo, ele lembra da mãe. Minha mãe, minha avó. Todas as vezes que se fala de força de vontade, um filho lembra de um pai, de um irmão, de um obreiro. Você é referência para alguém. E se você parar, os mais fracos vão parar porque você parou. Se você desanimar, os mais fracos que estão vindo atrás vão desanimar porque você desanimou. Escuta nisso, escuta o que eu vou lhe dizer. Pastor Adão, isso aqui, principalmente para nós obreiros, isso aqui é uma injeção. No auge do cansaço, no auge, pastores, do cansaço de Neemias, a Bíblia diz: e olhando Neemias para o povo. Uma das coisas que vai fazer um obreiro nunca parar é quando ele pensar: vou chutar tudo para cima, eu vou largar, eu não aguento mais. Aí ele olha para o povo e diz: não, eu não posso decepcionar esse povo, eu não posso abandonar esse povo. Levanta comigo as mãos, só quem vai receber renovo de Deus aqui hoje. Levanta bem alto as suas mãos aos céus. Fica de pé um minuto, depois você senta de novo. Irmão, tem coisa que não dá para fazer sentado não, fica sem jeito, fica estranho. Orimicalamandara serimitia Chorimaya serimia Covia. Aleluia. Pastor, por que eu não posso parar, pastor? Você não pode parar porque está escrito em Isaías 40, 28. Tu não ouviste? O
Deus do céu não se cansa e nem se fadiga. E o que é que ele faz, pastor Moisés? Ele dá força para quem está cansado. E o que mais que ele faz? Ele multiplica as forças de quem já não tem nenhum vigor. E os que esperam pelo Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como uma águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deriai-me terra sobre Andequébia. Levanta, eu estou sentindo uma graça de Deus. Eu estou sentindo um renovo de Deus aqui esta noite. Por favor, não faça diferente. Por favor, não faça o contrário do que eu vou lhe pedir agora. Tem alguém que entrou aqui esta noite precisando ouvir isso. Tem gente aqui que está cansado na família, está cansado no ministério, está cansado no secular, está cansado psicologicamente, está cansado emocionalmente, está cansado de lutar com filhos, está cansado de lutar com um matrimônio que não muda, está cansado de lutar na obra. Mas eu quero que uma irmã se aproxime de uma irmã agora. Você consegue fazer isso aí na galeria aqui embaixo? Você consegue uma irmã se aproximar de uma irmã? A não ser que você esteja do lado da tua esposa. Você, irmão, consegue se aproximar de um irmão, de um outro guerreiro? Porque você vai dar nele um abraço agora. Nesse abraço vai vir carregado uma frase. Abraçado, diga assim, bem perto do ouvido dela assim: você não pode parar. A obra conta com você, a igreja conta com você, sua família conta com você, Itajaí conta com você. Andai-me terra núvia verga provina suri me caio ereminara xandara canda súria. Isso, abraça alguém e diga para ele: você não pode parar. Ele vai te curar dessa fadiga, ele vai te curar desse cansaço, ele vai curar o teu emocional aqui esta noite, ele vai curar o teu psicológico aqui esta noite. Pastores, receba a força de Deus. Receba a força de Deus, mulher. Receba a força de Deus, filho. Receba a força de Deus, pai, mãe, esposa. Você não vai parar, porque o Deus que não se cansa e nem se fadiga renova as tuas forças para você subir como uma águia. Quem pode, de mãos levantadas aos céus por um minuto, glorificar a Deus e receber força de Deus, receber força do céu, receber fortalecimento espiritual? Pode se assentar glorificando a Deus. Às vezes você se sente esgotado, mas você não pode parar. Quando Neemias não para, só vou falar porque está na mensagem. Falei de manhã porque estava na mensagem, vou falar agora porque está na mensagem. Pastores, quando o inimigo, o Sambalate, o Tobias, o Gesem, eles perceberam que na ironia não funcionava. Na guerra havia resistência. E até cansado, o povo não se rendia. O inimigo disse o seguinte: só sobrou uma arma. Uma. Não tem mais arma. Só tem uma arma agora.
E eles se reuniram e disseram o seguinte: vamos nos infiltrar no meio do povo do Neemias e vamos procurar alguém que seja do contra. Vamos procurar alguém que não concorde. Vamos colocar na cabeça desse camarada que o Neemias está querendo ser governador. Vamos entrar no meio do povo e vamos procurar um que está se sentindo excluído, explorado. Vamos pegar um do meio do povo que anda com Neemias, que queria ser maior do que é, que queria ter mais do que tem. Vamos lá no meio, vamos procurar alguém. Aí ele sai procurando. Diga comigo, infelizmente. Não, diga mais alto, infelizmente. Acharam. Achou um do coração amargo. Achou um que estava na obra, mas era contra ela. Que estava com Neemias, mas era contra ele. Que estava junto, mas estava separado. E agora, eles perguntaram para ele assim: quanto você quer para profetizar contra o muro? Porque quem é contra está querendo alguma coisa, então ele aceita suborno. O olhar dele está numa posição que ele não vai assentar nunca. Nunca. Pode escrever o que eu estou dizendo aqui hoje. Tem gente que vai sonhar com a cadeira e Deus não vai dar nunca, porque Deus não dá asa à cobra. Deus não dá asa à cobra. Vai nadar e vai morrer na praia, porque vai ser desmascarado. E vocês vão saber que passou um profeta aqui falando do amor de Deus. Tá bom? Está lá se levantando contra a obra, contra Neemias, fazendo reuniões escondidas, fazendo reuniões em portas fechadas, corrompendo um outro pequeno grupo, dizendo assim: aí, esse Neemias, ele dá moral para um e não dá para os outros. Está vendo? Esse muro não termina por causa disso. Aí, o Neemias está fazendo isso e aquilo. Satanás, quando usa a perseguição externa e ela não funciona, aí ele cria uma perseguição interna. Vou usar um do meio. Só que ele queria tirar o foco do Neemias. Mas o Neemias está focado no projeto. Neemias é crente, Neemias está focado em Deus. A perseguição está aqui porque assim, você não vai pôr a mão, você não vai sujar a sua história, você não vai tocar, você não vai fazer nada, você vai cuidar do projeto e dessa turma Deus cuida. Dessa turma Deus cuida, irmão. Deus sabe cuidar desse povo. Deus sabe como pegar eles. Deus sabe como fazer. Sabe ou não sabe? Sabe, deixa aí. Aí eles estão lá, arquitetando. Não vamos parar. Nós vamos profetizar contra. Deveria estar a favor, deveria somar, deveria contribuir, deveria estar junto, deveria amar, mas não faz. Escuta o que eu vou dizer para vocês aqui. Se o que eu estiver falando aqui é uma besteira, o Deus deste altar cobre de mim e da minha alma o que eu vou falar aqui. Sabe esses camaradas aqui, o perseguidor? Alguns anos depois, ele estava morando dentro da casa pastoral do templo. Perseguiu a obra de Deus, perseguiu a obra, perseguiu a construção e depois estava vivendo dela. Sabe o que foi feito? Uma carta de despejo para tirar ele de lá. Está perseguindo a obra, não está? Está se levantando contra a liderança da igreja? Pois você vai receber uma ordem de despejo, uma hora dessa, você pode esperar. Uma hora dessa, Deus vai acabar com a tua mamata. Você não vai comer do altar, você não vai viver do altar. Não vai, não vai. Quem persegue a obra de Deus, a fatura chega, e chega pesada. Olha para o teu irmão e diga para ele: não dá para dar glória, diga ai. Ai, 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 Jesus. Isso aqui não estava no script não, mas não está na mensagem não. Estou falando aqui, pastor Adão, Deus está me dando aqui. Gente que recebeu a oportunidade. Gente que não era ninguém. Gente que é convidado para trabalhar, para somar. E na hora de dar a mão, na hora de ajudar, é o do contra. É o do coração amargo.
Tua batata está assando. Pode ter certeza que eu estou te falando. A tua batata está assando. Neemias focou na obra. E a obra terminou. Terminou ou não terminou? Terminou, porque não é por causa da meia dúzia de perseguidor que a igreja vai parar. A igreja não vai parar por causa de meia dúzia de gente que não quer, não. A maior parte está de mão calejada. A maior parte, a grande multidão, está olhando para o muro, dando glória a Deus, para as portas, dando glória a Deus. Você faz parte dessa multidão? Diga glória ao nome de Jesus. Agora, capítulo 16, versículo 15. Terminou-se, pois, o muro. Respaldou. Você vai terminar como? Sua vida, seu ministério, sua jornada. Sentado com os netos na sala, dizendo assim: a vovó desistiu, o vovô parou, o vovô fugiu, o vovô correu, o vovô foi perseguido, abandonou tudo. Ou você vai sentar com seus netos, bisnetos, filhos assim, e vai dizer assim: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Levanta a tua mão, só quem vai terminar. Muita gente começa, mas não é todo mundo que termina, não. Deus está dizendo: eu vou te dar graça para terminar. Eu vou te dar graça para terminar, para você dizer como Paulo: eu vou ser derramado como um óleo de libação. Eu estou terminando bem. Eu estou ansioso para ver a face do meu mestre. Diga glórias ao nome de Jesus quem vai terminar bem. Deus vai te dar graça para terminar bem. O nome dele vai ser glorificado. Agora, quando ele termina o muro, versículo 16, acontece 3 coisas. E aqui eu vou terminar. Primeira coisa: quando terminou o muro, os inimigos que estavam em volta de nós temeram. Os inimigos? A mesma não estavam fazendo piada? Eles não estavam fazendo gracejo? Não é eles que estavam ironizando? Por que agora eles estão com medo? Porque é muito fácil criticar quando está começando na base. Critica depois de pronto. Faz piada agora. Cadê? Tem como fazer piada? Não tem. Segundo, se abateram no seu próprio conceito. Porque pensaram uma coisa e aconteceu outra. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Porque quando se levantaram contra nós para comer as nossas carnes, eles se levantaram, mas caíram. Escute. Terceira coisa, uma notícia começou a correr em Jerusalém. A terceira notícia foi essa: que correu Jerusalém, que vai correr Itajaí, que vai correr Santa Catarina. Foi Deus quem fez essa obra. Você pode repetir isso? Então eu vou dar um sinal assim, e você vai dizer: foi Deus. Vamos lá. Foi Deus. Quando alguém olhar para a tua família e dizer: rapaz, que família linda, o que você vai responder? Foi Deus. Quem viu o começo e vai ver o final vai dizer o quê? Foi Deus. Quem viu você vindo sozinho para a igreja, vê a família toda caminhando para a casa de Deus, o que eles vão dizer? Foi Deus. Quem viu o início da reforma, agora vendo tudo pronto, a gente só consegue dizer uma coisa: foi Deus. Quem te viu começando vai te ver terminando e vai dizer: foi Deus. Quem te viu enfermo vai te ver curado. Foi Deus. Quem te viu caído vai te ver de pé. Foi Deus. Quem viu o casamento em crise vai ver restaurado. Foi Deus. Alguém vai olhar e vai dizer: irmã, mas que casa linda. Irmão, mas tu tá batendo de nave, que carrão é esse aí, irmão? Olha pro teu irmão e diga assim: sabe por que a notícia que vai correr é a notícia que foi Deus? Diga para ele assim: para você não bater no peito e dizer: foi eu.
A notícia que vai correr é a notícia que foi Deus, para você não cair na besteira de bater no peito e dizer: foi eu. Então quando alguém olhar e perguntar: que vitória é essa? Foi Deus. Pastor Adão, teu ministério é muito abençoado, pastor Adão. Foi Deus. Rapaz, mas tudo que tu faz dá certo. O que é isso? Foi Deus. Mas a igreja só está crescendo. Foi Deus. Rapaz, a congregação estava cheia de dificuldade. Rapaz, você chegou lá, o negócio é gente se salvando, é gente batizando. Não, foi Deus. Mas o ciclo de oração. Foi Deus. Olha para o teu irmão, olha para o teu irmão de bem. Foi Deus, irmão. Foi Deus. Escuta, para terminar. Lá em São Paulo tem uma corrida que é uma meia maratona. Chama São Silvestre. Quem conhece? O irmão, aqui não tem graça nenhuma. Porque não é uma Olimpíada. Não é uma Olimpíada, é uma meia maratona. Qualquer pessoa pode participar. Um gordão, um magrinho, um anão, um bêbado, um homem vestido de mulher, um homem vestido de palhaço, uma pessoa que sabe correr, um que nunca correu na vida. Qualquer um pode fazer a sua inscrição para participar. Lá no ano de 2005 ou 2006 tinha um repórter fazendo a cobertura da maratona. E todos os anos os quenianos ganham, né? Que eles correm muito, tomam pouca água e ganham. E no meio das pessoas, dos maratonistas, estava um deficiente. Termina agora. O pastor Adão, o deficiente, ele puxava a perna e andava bem devagar. Aí o repórter ficou curioso e falou assim: rapaz, o senhor vai participar da maratona deficiente? Ele disse: vou. De short, camisetinha com o número aqui, se aquecendo. Mas tu vai participar? Vou. O senhor sabia que tem gente aí que corre a maratona todinha sem tomar uma garrafa d'água? Sei. E o senhor vai participar? Vou. O senhor sabia que os quenianos vieram? Sei. Os etíopes estão aí? Sei. Vai participar? Vou participar. A corrida, a maratona começou, terminou. O repórter entrevistou os vencedores, os ganhadores, troféu, medalha, dinheiro. As avenidas de São Paulo tomada de copo descartável no chão, garrafa, aquele negócio todo. 4 horas depois ele tinha terminado de fazer a cobertura da maratona. Ele vai guardar as câmeras na van. Quando ele vai guardar as câmeras, quem está subindo a avenida, todo suado? Aí o repórter pegou a câmera de novo. E lá vem um deficiente. A linha de chegada, aquela faixa, estava no chão. Todo mundo já tinha passado. Quando ele viu a faixa, ele pulou. Pulou depois da faixa e gritou: ganhei. Venci. Venci. Aí o repórter ficou com dó dele. Foi lá, pegou ele pela mão, levantou e disse: ô amigo, o senhor não venceu não, a corrida já acabou. O queniano já deve estar lá no Quênia. Não tem mais dinheiro, não tem mais troféu, não tem nada. Todo mundo já foi embora para subir, a rua está vazia. Acabou tudo. Ele disse: não, eu venci. Não, o senhor não venceu. Venci, não venceu, venci. Não venceu, venci. Pegou na mão do repórter e disse: eu vou ensinar para o senhor uma coisa que o senhor ainda não aprendeu. O repórter: pois me ensine. O deficiente olhou para o repórter e disse: vencedor não é quem chega primeiro. Vencedor é quem chega. Eu comecei a maratona e terminei a maratona. Pastor, o que essa história tem a ver comigo? Tudo. Porque suas deficiências não são desculpa para suas desistências. As suas fragilidades não são desculpa para suas constantes fugas. O seu cansaço não é desculpa para você viver parando. Mesmo tendo deficiências, debilidades e fraquezas, você é capaz de começar e é capaz de terminar. Fica de pé comigo nesta noite, com permissão do nosso pastor. Você já ouviu a história da águia e do caramujo, da lesminha? A águia imperial, imponente, chegou para o caramujo, pastor Fábio, e disse: ô caramujo, tu é crente mesmo? Sou. Assembleiano.
Vamos ver quem chega primeiro lá no alto daquela montanha? O caramujo disse: olha, ver quem chega primeiro eu não sei, mas eu chego lá. A águia disse: então tá bom, porque eu estou indo. A águia alça um voo. 1 hora depois ela chega na montanha. Quando ela chega na montanha, ela gosta da montanha, diz: eu vou morar por aqui mesmo. Montanha bonita, a visão top. Agora eu não devia ter falado aquilo para o caramujo, porque o caramujo nunca vai chegar aqui. Como que o caramujo vai chegar aqui em cima da montanha? Ele vai ter que se arrastar, passar pelo vale, pelo deserto, pela água, pelo fogo, pelos espinhos. Quanto tempo demoraria para ele chegar aqui? A águia ficou muito tempo em cima daquela montanha, até que numa certa manhã, ela levanta para tomar um banho de sol. Quem está chegando? Todo cheio de cicatriz, suado. O caramujo assembleiano. O caramujo chega lá no pé da montanha, pastor Adão. Olha para a águia diz assim: caramujo, eu nunca achei que você fosse pisar onde eu pisei. Eu nunca achei que você chegaria onde eu cheguei. O caramujo olhou para ela e disse assim: passei pelo deserto, passei pelo vale, pelo frio, pelo calor, pelas pedras, pelos espinhos, mas eu cheguei. Ninguém menospreze o seu sobrenome. Escute. Eu passei muita decepção na fé, mas eu resolvi nunca abandonar Deus por causa das pessoas. Eu prego nas convenções de quase todo esse país. Eu me assento junto dos pastores presidentes desse país. Eu sou amigo pessoal de alguns pastores. Eu ia na casa de um irmão, pastor, para ele me emprestar uma fita e para ir na casa do outro irmão assistir uma mensagem do pastor Silas Malafaia. Eu gostava dele. Rapaz, esse bigodudo é invocado. Eu gosto desse camarada do bigodão. E eu ficava lá escutando as mensagens dele. Hoje, quantas vezes eu estou pregando na igreja dele, sentado na mesa, tomando um café junto com ele. Aí eu olho e digo assim: rapaz, o caramujo assembleiano se arrastou daqui, se arrastou dali. Você não precisa vir de uma família poderosa, não. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe um comentário ou seu pedido de oração. Estamos juntos em fé. Permaneça firme, porque Deus é contigo. E não se esqueça de curtir e se inscrever. Isso é essencial para que essa mensagem alcance ainda mais vidas. Deus te abençoe poderosamente.